O conhecimento iluminava as câmaras esquecidas na casa escura da infância. Agora eu sabia como era possível sentir saudades de casa em casa. G. K. Chesterton. Buckminster Fuller, um dos homens mais criativos do nosso tempo, gostava de citar o poema sobre a infância de Christopher Marlowe. O maior poema conhecido que todos os poetas ultrapassaram é a poesia inata, não contada, de ter apenas 4 anos. Novo demais ainda para ser parte do grande coração impulsivo da natureza, nascido amigo do pássaro, do animal e da árvore, e tão descontraído quanto uma abelha, mas com a razão bela e hábil. Cada dia um paraíso a ser construído, eufórico, explorador de cada sentido, sem desânimo, sem fingimento. Nos seus olhos limpos e transparentes não há consciência nem surpresa. Os estranhos enigmas da vida você aceita, sua estranha divindade mantida. E a vida, que vem de todas as coisas em rimas, pode fazê-lo poeta também com o tempo. Mas havia dias, ó eterno elfo, em que você era a própria poesia. O que acontece com esse começo maravilhoso quando éramos todos a própria poesia? Como todos esses ternos elfos se tornam assassinos viciados em drogas, afeitos à violência física e sexual, ditadores cruéis, políticos moralmente degenerados. Como se transformam nos feridos ambulantes? Nós os vemos à nossa volta, os tristes, os medrosos, os sem fé, ansiosos e deprimidos, repletos de desejos indizíveis. Sem dúvida, essa perda do nosso potencial humano inato é a maior de todas as tragédias. Quanto mais sabemos sobre o mundo pelo qual perdemos nossa espontânea capacidade de nos maravilhar e nossa criatividade, melhor podemos encontrar um meio de recuperá-las. Podemos até fazer alguma coisa no sentido de evitar que isso aconteça às nossas crianças no futuro. Uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam, não consegue enfrentar a situação e é sujeita ao sentimento terrível de que não tem nada a fazer com o presente. Harvey Jackson. Eu mal acreditava que pudesse ser tão infantil. Estava com 40 anos e tinha esbravejado e gritado até deixar todos, minha mulher, meus enteados e meu filho, apavorados. Então, entrei no meu carro e os deixei. Ali estava eu, sozinho em um motel, no meio das nossas férias na Ilha do Padre. Eu me sentia muito só e muito envergonhado. Quando procurei me lembrar dos acontecimentos que provocaram aquela explosão, não encontrei nada. Estava confuso. Era como acordar de um pesadelo. Mais do que qualquer coisa, queria que a minha vida de família fosse repleta de calor humano, de amor e de intimidade. Mas esse era o 3º ano que eu explodia durante nossas férias. Eu já os havia abandonado emocionalmente outras vezes, mas nunca fisicamente. Era como se eu estivesse em um estado de alteração do consciente. Meu Deus, como eu me odiava! O que está acontecendo comigo? O incidente na Ilha do Padre ocorreu em 1976, um ano depois da morte do meu pai. Desde então, descobri as causas dos meus ciclos de raiva, afastamento. A primeira pista importante me ocorreu na estrada da Ilha do Padre, sentado sozinho e envergonhado naquele horrível quarto de motel. Comecei a lembrar vividamente cenas da minha infância. Lembrei de uma véspera de Natal, quando eu tinha uns 11 anos, e me vi deitado no quarto escuro com a cabeça sob as cobertas, recusando falar com meu pai. Ele tinha chegado tarde em casa, levemente embriagado. Eu queria puni-lo por estragar nosso Natal. Não podia expressar verbalmente minha revolta porque haviam me ensinado que era um dos pecados mortais, especialmente quando dirigida aos pais. Durante anos, minha raiva inflamou-se no bolor da minha alma. Como um cão faminto no porão, desesperado de fome, transformou-se em raiva feroz.
A maior parte do tempo eu aguardei cuidadosamente. Eu era um cara legal, era o melhor pai que existia até não poder mais suportar. Então me transformei em Ivan, o terrível. O que eu vim a compreender foi que aquele comportamento nas férias eram regressões espontâneas no tempo. Quando estava esbravejando e punindo minha família, afastando-me dela, eu estava regredindo à minha infância, quando engolia minha raiva e a expressava da única maneira que uma criança podia expressar, afastando-me de todos. Agora, adulto, quando passava a crise de afastamento emocional ou físico, sentia-me exatamente como o garoto solitário e envergonhado que tinha sido. O que compreendo agora é que quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, quando os sentimentos são reprimidos, especialmente sentimentos de raiva e de mágoa, a pessoa torna-se um adulto com uma criança zangada e magoada dentro dele. Essa criança contamina espontaneamente o comportamento do adulto. A princípio, pode parecer absurdo que uma criança possa continuar a viver no corpo de um adulto. Mas é exatamente o que estou sugerindo. Acredito que essa criança interior, negligenciada e ferida no passado, é a maior fonte da infelicidade humana. Até o momento em que a recuperamos, ela continuará a agir mal, contaminando nossa vida de adultos. Eu gosto de fórmulas mnemônicas. Por isso, descrevo alguns dos modos pelos quais a criança interior ferida contamina nossa vida usando a palavra contaminate. Cada letra significa um dos modos da sabotagem da vida adulta pela criança. No fim deste capítulo, você encontra um questionário que o ajudará a verificar o quanto sua criança interior foi ferida. Codependency, codependência. Offending behaviors, comportamentos ofensivos, agressivos. Narcissistic disorders, distúrbios narcisistas. Trust issues, problemas de confiança. Acting out, acting in behaviors, repetição do comportamento infantil, externa ou internamente. Magical beliefs, crenças em magia. Intimacy dysfunctions, distúrbios de relacionamento. Non-disciplined behaviors, comportamentos indisciplinados. Addictive compulsive behaviors, comportamentos viciados compulsivos. Thought distortions, distorções do pensamento. Emptiness, apathy, depression, vazio, apatia, depressão. Codependência. Defino a codependência como uma perda de identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios sentimentos, carências e desejos. Consideremos os exemplos seguintes. O namorado de Pervilha fala sobre seu descontentamento no emprego. Nessa noite, ela não consegue dormir, preocupada com o problema dele. Pervilha sente os sentimentos dele e não os dela. Quando a namorada de Maximilian termina o relacionamento de 6 meses, ele pensa em suicídio. Acredita que seu próprio valor depende de ser amado por ela. Na verdade, Maximilian não tem noção do próprio valor que é criado no seu íntimo, só compreende o valor dos outros, que depende de outras pessoas. O marido de Jolisha, um atleta, a convida para sair à noite. Depois de muita hesitação, ela aceita. Ele pergunta aonde ela quer ir. Jolisha diz que tanto faz. O marido a leva a uma churrascaria e depois para ver o filme A Volta do Assassino do Machado. Jolisha detesta o programa, fica emburrada e distante do marido durante uma semana. Quando ele pergunta qual é o problema, ela responde: nada. Jolisha é um amor. Todos concordam em dizer que ela é adorável. Na verdade, é tudo fingimento. Ela está constantemente representando. Para Jolisha, ser agradável é um eu falso.
não sabe do que precisa nem o que quer, não conhece sua outra identidade. Jacoby tem 52 anos. Procura conselho porque há 2 meses vem mantendo um caso com a secretária de 26 anos. Jacoby diz que não sabe como isso aconteceu. Ele é presbítero na sua igreja e membro prestigiado do Comitê para a Preservação da Moralidade. Foi o líder da luta para livrar sua cidade da pornografia. Na verdade, Jacoby representa um papel religioso. Não tem nenhum contato real com seus impulsos sexuais. Depois de anos de repressão ativa, esse impulso o dominou. Biscayne assumiu como seu o problema de peso da mulher. Limitou a vida social dela porque não quer que os amigos a conheçam. Biscayne não sabe onde ele termina e onde começa sua mulher. Pensa que sua masculinidade vai ser julgada pela aparência dela. Seu sócio, Bigelow, tem uma amante. Ele verifica o peso dela periodicamente para evitar que engorde. Bigelow é outro exemplo de pessoa sem o senso do eu. Pensa que sua masculinidade depende do peso da amante. Ophelia Oliphant exige que o marido compre uma Mercedes. Insiste também em continuarem como sócios do clube de campo de River Valley. Os Oliphant têm muitas dívidas, vivem de um dia de pagamento para o outro, gastam uma energia enorme para fugir dos credores e para conservar uma imagem de riqueza e de classe alta. Ophelia acha que sua autoestima depende de manter uma determinada imagem. Não tem nenhuma noção interior do próprio eu. Em todos os exemplos citados acima, vemos pessoas cuja identidade depende de algo que está fora delas. Esses são exemplos da doença da codependência. A codependência nasce e cresce dentro de sistemas familiares doentios. Por exemplo, todos na família de um alcoólatra tornam-se codependentes do alcoolismo dessa pessoa. Como o alcoolismo representa uma ameaça de vida para todos os membros da família, eles se adaptam, tornando-se cronicamente alertas, supervigilantes. A adaptação à tensão deve ser, por natureza, um estado temporário, nunca crônico. Com o passar do tempo, a pessoa que convive com a tensão crônica do comportamento de um alcoólatra perde o contato com suas características internas, os próprios sentimentos, carências e desejos. As crianças precisam de segurança do exemplo de emoções saudáveis para compreender os próprios sinais interiores. Precisam também de ajuda para separar os pensamentos dos sentimentos. Quando o ambiente familiar é de violência química, emocional, física ou sexual, a criança passa a focalizar apenas o exterior. Com o tempo, ela perde a capacidade de gerar a autoestima que vem do seu interior. Sem uma vida interior saudável, a pessoa, exilada de si mesma, procura satisfação no exterior. Isto é a codependência, um sintoma da criança interior ferida. O comportamento codependente indica que as carências da infância não foram atendidas e que a criança não sabe quem é. Comportamento agressivo. Em geral, pensamos que todos os que têm uma criança interior ferida são agradáveis, quietos, sofredores e amorosos. Na verdade, a criança interior ferida é responsável por grande parte da violência e da crueldade que há no mundo. Hitler foi espancado na sua infância, humilhado e envergonhado por um pai sádico, que era filho ilegítimo de um abastado judeu. Hitler repetiu a forma mais extrema dessa crueldade em milhões de pessoas inocentes. Isso me faz lembrar meu cliente Dawson. Quando me procurou em razão de um problema conjugal, ele era leão de chácara de uma boate. Contou que tinha quebrado o queixo de um homem no começo daquela semana. Descreveu com veemência como o homem o obrigou a fazer aquilo. Ele ofendeu Dawson, bancando o valente com ele. Muitas vezes, durante nossos encontros, Dawson falou desse modo.
Os agressivos não assumem a responsabilidade por seu comportamento. Continuamos a trabalhar juntos e logo se tornou evidente que, muitas vezes, Dawson sentia medo. Quando isso acontecia, ele se lembrava do garotinho que tinha sido. O pai era violento e o maltratava fisicamente. Como o garotinho de tanto tempo atrás, tremendo sob o impacto da fúria brutal do pai, não era seguro assumir a sua verdadeira personalidade cheia de medo. Assim, Dawson identificou-se com o pai. Ele tornou-se o pai. Qualquer ocorrência parecida com as cenas de violência de sua infância detonava os antigos sentimentos de medo e de impotência, e Dawson se transformava no pai brutal, infligindo aos outros o mesmo castigo que o pai lhe infligia. O comportamento agressivo, a principal fonte de destruição da humanidade, é o resultado da violência na infância e da mágoa e da dor não resolvidas. A criança impotente e ferida transforma-se no adulto agressor. Para compreender isso, precisamos saber que muitas formas de maus tratos contra crianças fazem delas um agressor. Isto é verdade, especialmente nos casos de maus tratos físicos, de abuso sexual e de severo castigo emocional. O psiquiatra Bruno Bettelheim criou uma frase para esse processo: identificação com o agressor. A violência sexual, física e emocional é tão apavorante para a criança que ela não consegue manter a própria personalidade. Para sobreviver à dor, ela perde toda a noção de identidade, identificando-se com o agressor. Bettelheim conduziu seus estudos especialmente entre os sobreviventes dos campos de concentração. Em um dos meus seminários recentes, uma terapeuta de Nova York levantou a mão. Disse que era judia e começou a contar ao nosso grupo os detalhes horríveis do sofrimento da mãe em um campo de concentração. A parte mais espantosa da história era que a mãe tratava a filha como fora tratada pelos guardas nazistas. Ela cuspia na filha e a chamava de porca judia desde que a menina tinha 3 anos. Talvez mais impressionantes sejam os agressores sexuais. Na maioria das vezes foram violentados na infância. Quando atacam crianças, estão repetindo o abuso que experimentaram quando eram pequenos. Embora a maioria do comportamento ofensivo tenha raízes na infância, nem sempre é resultado de maus tratos. Em alguns casos, os indivíduos foram mimados pelos pais com indulgência e submissão exageradas e aprenderam a se considerar superiores aos outros. Essas crianças mimadas acreditam que merecem um tratamento especial de todos e que não podem errar. Perdem toda a noção de responsabilidade, certas de que seus problemas são sempre culpa de outras pessoas. Distúrbios narcisistas. Toda criança precisa ser amada incondicionalmente, pelo menos no início. Sem o espelho de uma atitude de aceitação incondicional dos pais ou dos responsáveis, a criança não tem meios de saber quem ela é. Cada um de nós foi nós antes de ser eu. Precisamos de uma face que, como um espelho, reflita todas as partes do nosso eu. Precisamos saber que somos importantes, que somos levados a sério e que cada parte de nós é digna de ser amada e aceita. Precisamos também saber que os que tomam conta de nós nos amam e que podemos confiar neles. Essas são as carências narcísicas saudáveis de toda criança. Se somos privados delas, nossa noção de eu sou é prejudicada. A criança interior privada dessa necessidade narcísica contamina o adulto com uma sede insaciável de amor, atenção e afeição. As exigências da criança manifestam-se como sabotagem aos relacionamentos dos adultos, porque, por mais que sejam amados, nunca estão satisfeitos.
O adulto criança, privado desse narcisismo, não pode ter suas carências atendidas porque, na verdade, são carências de uma criança. E as crianças precisam dos pais o tempo todo. São carentes por natureza, não por escolha. As carências da criança são de dependência, isto é, carências que dependem de outra pessoa para serem atendidas. Só a lamentação da perda realiza a cura. Enquanto isso não for feito, a criança insaciável procura vorazmente o amor e a estima que não teve na infância. As carências dos adultos crianças, privados das suas necessidades narcísicas, tomam várias formas. São desapontados em um relacionamento depois do outro, estão sempre procurando o amante perfeito que vai satisfazer todas as suas carências. Tornam-se viciados. Os vícios são a tentativa de preencher um vazio psíquico. Os exemplos principais são o vício do sexo e do amor. Procuram a autoestima nas coisas materiais e no dinheiro. Tornam-se atores ou atletas porque precisam da adulação e da admiração constante de uma audiência. Usam os próprios filhos para satisfazer suas necessidades narcísicas. Na sua fantasia, jamais serão abandonados pelos filhos e serão sempre respeitados e admirados por eles. Tentam obter dos filhos o amor e a admiração especial que não tiveram dos próprios pais. Problemas de confiança. Quando não podem confiar nas pessoas responsáveis por elas, as crianças desenvolvem um profundo sentimento de desconfiança. O mundo parece um lugar perigoso, hostil e imprevisível. Dessa maneira, precisam estar constantemente em guarda e no controle. Acabam por acreditar que, se eu controlar tudo, ninguém pode me apanhar desprevenido e me ferir. Surge então uma espécie de mania de controle, o vício do controle. Um cliente meu tinha tanto medo de perder o controle que trabalhava 100 horas por semana. Não podia delegar autoridade porque não confiava em ninguém. Ele me procurou quando sua colite ulcerativa se agravou tanto que teve de ser hospitalizado. Outra cliente estava arrasada porque o marido tinha pedido o divórcio. A última gota para ele foi quando a mulher trocou a marca do telefone que ele havia instalado no carro dela. O marido queixava-se de que, por mais que fizesse por ela, nunca fazia a coisa certa. A mulher sempre tinha de mudar alguma coisa feita por ele. Em outras palavras, ela só se sentia bem quando tinha tudo sob controle. A mania do controle cria graves problemas nos relacionamentos. Não é possível a intimidade com uma pessoa que não confia em nós. A intimidade exige a aceitação do companheiro como ele é. Os distúrbios de confiança criam também problemas de excesso de confiança. A pessoa desiste de todo o controle e confia ingênua e absurdamente, prendendo-se a outra pessoa e investindo nela um excesso de estima, ou isola-se completamente, construindo muros protetores e intransponíveis. De acordo com Patrick Carnes, especialista em manias, a pessoa que nunca aprendeu a confiar confunde intensidade com intimidade, obsessão com interesse real e controle com segurança. A primeira tarefa da nossa vida relativa ao desenvolvimento consiste em estabelecer um sentimento básico de confiança. Precisamos aprender que a outra pessoa, mamãe, papai ou mundo lá fora, é segura e confiável. A noção básica de confiança é uma sensação profundamente holística. Se podemos confiar no mundo, podemos aprender a confiar em nós mesmos. Confiar em si mesmo significa confiar nos próprios poderes, percepções, interpretações, sentimentos e desejos. As crianças aprendem a confiar com responsáveis dignos de confiança. Se mamãe e papai são consistentes e previsíveis,
Se mamãe e papai confiam em si próprios, a criança confia neles e em si mesma. Comportamentos de repetição. Repetição externa. Para compreender como a criança interior ferida repete com seus atos as carências não atendidas da infância e o trauma não resolvido, precisamos saber que as emoções são as principais forças motivadoras da nossa vida. As emoções são um combustível com o qual nos defendemos e com o qual procuramos atender nossas necessidades básicas. Eu gosto de escrever emoção, energia em movimento. Essa energia é fundamental. Nossa raiva nos movimenta para a defesa. Quando estamos zangados, tomamos uma posição, ficamos loucos para lutar. Com essa raiva, nos protegemos e lutamos por nossos direitos. O medo nos move para fugirmos do perigo. O medo nos dá discernimento. Ele nos protege, informando que o perigo está próximo e que é grande demais para ser enfrentado. Ele nos faz correr e procurar um refúgio. A tristeza nos faz chorar. Nossas lágrimas são purificadoras e nos ajudam a resolver a tristeza. Com tristeza, lamentamos nossas perdas e libertamos nossa energia para ser usada no presente. Quando não podemos lamentar, não terminamos com o passado. Toda a energia emocional relativa à nossa tristeza ou trauma se congela. Não resolvida e não expressa, essa energia continuamente procura se resolver. Uma vez que não pode ser expressa num lamento normal e saudável, expressa-se por meio do comportamento anormal. Isso se chama repetição externa. Minha ex-cliente Maggie nos dá um bom exemplo. Maggie viu o pai, um alcoólatra furioso e violento, maltratar a mãe, verbal e fisicamente. A cena repetiu-se continuamente durante toda a sua infância. Desde os 4 anos, Maggie era o consolo da mãe. Depois de ser espancada pelo marido, ela ia para a cama com Maggie. Tremendo e gemendo, ela se agarrava à filha. Às vezes, o pai ia atrás da mãe e gritava com ela. Isso deixava Maggie apavorada. Qualquer violência contra um membro da família apavora todos os outros. A testemunha da violência é uma vítima da violência. O que Maggie precisava na infância era expressar seu terror e descarregar sua tristeza, mas não tinha ninguém para consolá-la e resolver sua dor não expressa. Quando cresceu, Maggie passou a procurar homens e mulheres que fizessem as vezes de pais amorosos para ela. Quando me procurou, tinha passado por 2 casamentos brutais e vários outros relacionamentos violentos. E qual era a sua profissão? Era conselheira especializada no tratamento de mulheres maltratadas. Maggie estava repetindo o trauma da infância. Tomava conta de mulheres maltratadas e tinha relacionamentos com homens violentos. Tomava conta de outras, mas ninguém tomava conta dela. A energia emocional do passado, não resolvida, estava sendo expressa da única forma possível, repetindo as cenas da infância. Essa repetição é um dos meios mais devastadores da sabotagem praticada pela criança interior em nossas vidas. A história de Maggie é um exemplo dramático da compulsão de repetir o passado. Quem sabe, desta vez eu consiga, diz a criança ferida que vive em Maggie. Se eu for perfeita e der ao papai tudo o que ele precisa, talvez ele se importe comigo e demonstre seu amor e sua afeição. Este é o pensamento mágico de uma criança, não o raciocínio lógico de um adulto. Quando chegamos a compreender isso, tudo faz sentido. Outros exemplos desse tipo de comportamento são repetição dos atos de violência contra outros, fazer ou dizer aos nossos filhos o que dissemos que jamais faríamos ou diríamos, regressão etária espontânea, crises de raiva, distanciamento, etc. Rebelião exagerada. Pôr em prática
regras idealizadas dos pais. Repetição interna. A repetição interna consiste em repetir em si mesmo as violências do passado. Nós nos punimos como nos puniam na infância. Conheço um homem que se castiga sempre que comete um erro. Diz coisas como: "Seu idiota, como pode ser tão burro?" Várias vezes eu o vi bater no próprio rosto com os punhos fechados. Sua mãe fazia isso com ele quando era pequeno. A emoção do passado não resolvida geralmente é usada contra a própria pessoa. Joey, por exemplo, quando criança, era proibido de expressar sua raiva. Tinha muita raiva da mãe porque ela não o deixava fazer nada sozinho. Assim que ele começava qualquer coisa, ela corria para ele, dizendo coisas como: "Mamãe precisa ajudar seu docinho de coco", ou "Você está fazendo direitinho, mas deixe mamãe dar uma ajudazinha." Joey admitia que até agora, já adulto, ela fazia para ele coisas que podia fazer sozinho. Joey aprendeu que devia ser completamente obediente e que expressar a raiva é pecado. Assim, Joey virou sua raiva contra ele mesmo. Como resultado, sentia-se deprimido, apático, inepto e incapaz de atingir seus objetivos. A energia emocional que é repetida contra a própria pessoa pode provocar graves problemas físicos, incluindo distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça, tensão grave, artrite, asma, ataques cardíacos e câncer. Ser sujeito a acidentes é outra forma desse tipo de repetição da violência. A pessoa provoca o acidente como uma forma de autopunição. Crenças mágicas. As crianças são mágicas. Andar para trás é pisar na alma da mãe. Mágica é a crença de que certas palavras, gestos ou comportamentos podem mudar a realidade. Geralmente, pais negligentes ou abusivos reforçam o pensamento mágico dos filhos. Por exemplo, se você diz ao seu filho que seu comportamento é responsável pelos sentimentos de outra pessoa, está ensinando o pensamento mágico. Algumas frases mais comuns neste sentido são: "Você está matando sua mãe. Veja o que você fez. Sua mãe está preocupada. Está satisfeito? Fez seu pai ficar zangado." Outra forma de reforço do pensamento mágico é a frase: "Eu sei o que você está pensando." Lembro-me de uma cliente com 32 anos, casada 5 vezes. Ela pensava que o casamento ia resolver seus problemas. Se conseguisse encontrar o homem certo, tudo ficaria bem. Essa crença é mágica. Sugere que algum acontecimento ou determinada pessoa pode mudar a nossa realidade, sem que tenhamos de mudar nosso comportamento. Para a criança, é natural pensar magicamente, mas se a criança é magoada por falta de atendimento das suas exigências de dependência, ela jamais cresce. Será um adulto ainda contaminado pelo pensamento mágico de uma criança. Outras crenças mágicas contaminadoras são: "Se eu tiver dinheiro, estarei bem." "Se meu amado me abandonar, morrerei ou nunca mais farei nada na vida." "Um pedaço de papel, um diploma, me fará inteligente." "Se eu tentar arduamente, o mundo me recompensará." "Esperar terá resultados maravilhosos." Ensinam às meninas que os contos de fadas estão repletos de mágica. Cinderela aprende a esperar na cozinha por um homem com o sapatinho certo. Branca de Neve recebe a mensagem de que, se esperar bastante, seu príncipe vai chegar. Em nível literal, essa história diz às mulheres que seu destino depende de esperar que um necrófilo, uma pessoa que gosta de beijar ou acariciar cadáveres, apareça do bosque na hora certa. Não é um quadro muito bonito. Os meninos aprendem a esperar coisas mágicas também nos contos de fadas. Muitas histórias contêm a mensagem de que existe a mulher certa que eles devem procurar e encontrar. Na sua procura, o homem deve viajar para muito longe,
atravessando bosques escuros e vencendo dragões perigosos e assustadores. Finalmente ele vai saber quando a encontrar, que ela é a mulher certa. Por isso, tantos homens ficam ansiosos na frente do altar. Geralmente, o destino do homem é determinado por coisas misteriosas, como feijões mágicos ou espadas milagrosas. Ele pode até ter de conviver com o sapo. Se tiver a coragem de beijar o animal, o sapo se transformará em uma princesa. As mulheres têm sua versão da história do sapo. Para as mulheres, a mágica consiste em esperar pelo homem certo. Para os homens, consiste na procura incansável da mulher certa. Evidentemente, os contos de fadas operam em um nível simbólico e mítico. São ilógicos e, como os sonhos, falam através de imagens. Muitos contos de fadas são indicações simbólicas de como encontrar nossa identidade masculina ou feminina. Quando o processo de desenvolvimento ocorre sem percalços, com o tempo superamos a interpretação literal dessas histórias e compreendemos seu significado simbólico. Porém, quando a criança interior é ferida, ela continua a interpretar literalmente os contos de fadas. Como adultos crianças, esperamos magicamente ou procuramos o final perfeito, onde viveremos felizes para sempre. Distúrbios de intimidade. Muitos adultos crianças movem-se constantemente entre o medo do abandono e o medo de serem completamente dominados. Alguns isolam-se, temendo serem absorvidos por outras pessoas. Outros recusam terminar relacionamentos destrutivos, temendo o abandono. A maioria deles flutua entre os dois extremos. O padrão de relacionamento de Herkimer consiste em se apaixonar loucamente por uma mulher. Uma vez conseguida a intimidade e a proximidade, ele começa a se afastar dela. Faz isso elaborando aos poucos uma lista de críticas. Geralmente os itens da lista referem-se a pequenas idiosincrasias de comportamento. Herkimer provoca, então, pequenas discussões sobre esse comportamento. Geralmente, sua companheira se retrai e fica zangada por 1 ou 2 dias. Então, fazem as pazes intensamente. Fazem amor apaixonado e têm a sensação de completa união. Isso dura até Herkimer se sentir preso e sufocado outra vez e procurar distância, provocando outra briga. Athena, 46 anos, não tem um namorado há 15 anos. Seu amor verdadeiro morreu em um acidente de carro. Athena diz que, por ocasião da morte dele, ela prometeu jamais tocar em outro homem em honra da sua memória. Na verdade, Athena esteve apenas 3 meses com o namorado morto. Nunca dormiu com um homem em toda a sua vida adulta. Sua única experiência sexual foram os 5 anos de abuso nas mãos do padrasto na infância. Athena ergueu muros de aço em volta da sua criança interior ferida. Usa a lembrança do amigo morto como defesa para não ter intimidade com ninguém. Outra mulher com a qual trabalhei manteve durante 30 anos um casamento sem paixão. O marido é mulherengo, viciado em sexo. Ela sabe de 6 casos que ele teve. Em um deles, o apanhou na cama com outra mulher. Perguntei por que continuou casada e ela disse que amava o marido. Essa mulher confunde dependência com amor. Ela foi abandonada pelo pai quando tinha 2 anos e nunca mais o viu. Sua dependência, que ela chama de amor, tem suas raízes no medo profundo do abandono. Em todos os casos citados acima, o problema central é a criança ferida. A criança ferida contamina a intimidade nos relacionamentos porque não tem noção do seu eu autêntico. A maior mágoa que uma criança pode sofrer é a de rejeição do eu autêntico. Quando um dos pais não pode afirmar os sentimentos, as carências e os desejos do filho, ele está rejeitando o eu autêntico da criança.
então torna-se necessária a criação de um outro eu. Para acreditar que é amada, a criança ferida comporta-se da forma que acha que deve se comportar. Esse falso eu se desenvolve com o passar dos anos e é reforçado pelas exigências do sistema familiar e pelos papéis sexuais da nossa cultura. Gradativamente, o falso eu transforma-se naquilo que a pessoa pensa que é. Ela esquece que o falso eu é uma adaptação, um ato baseado num script de outra pessoa. É impossível a intimidade sem a noção do eu. Como podemos compartilhar nossa pessoa com alguém quando não sabemos realmente quem somos? Como alguém pode nos conhecer quando não sabemos quem somos? Um dos meios de criar uma sólida noção do eu consiste em estabelecer limites fortificados. Como as fronteiras de um país, nossas fronteiras físicas protegem nossos corpos e dão um alarme quando alguém se aproxima demais ou tenta nos usar indevidamente. Nossas fronteiras sexuais nos mantêm sexualmente protegidos e tranquilos. As pessoas com fronteiras sexuais fracas geralmente fazem sexo quando, na verdade, não desejam fazer. Nossas fronteiras emocionais nos indicam onde terminam nossas emoções e começam as dos outros. Elas nos dizem quando estamos sentindo por nós mesmos e quando sentimos pelos outros. Temos também fronteiras intelectuais e espirituais, que determinam nossas crenças e nossos valores. Quando a criança é ferida por negligência ou por maus tratos, suas fronteiras são violadas. Isso predispõe a criança ao medo de ser abandonada ou absorvida por outros. Quando a pessoa sabe quem ela é, não teme ser absorvida. Quando tem a noção de autoestima e autoconfiança, não teme ser abandonada. Sem fronteiras fortes, não podemos saber onde terminamos e onde os outros começam. Temos dificuldade em dizer não. E para saber o que queremos, 2 comportamentos cruciais para estabelecer a intimidade. O distúrbio de intimidade é extremamente potencializado pela disfunção sexual. Crianças de famílias mal estruturadas têm seu desenvolvimento sexual prejudicado. Esse prejuízo é causado pelo exemplo sexual deficiente na família, o desapontamento do pai em razão do sexo da criança, desprezo e humilhação impostos à criança e negligência no atendimento das necessidades de dependência naturais ao desenvolvimento da criança. O pai de Gladys nunca estava em casa. Seu vício pelo trabalho o dominava completamente. Na sua ausência, Gladys criou um pai de fantasia. Hoje, ela está no seu 3º casamento, porque suas ideias sobre os homens são irreais. Nenhum jamais corresponde às suas expectativas. Jake viu o pai ofender a mãe verbalmente sem que ela reagisse ou se queixasse. Jake não consegue estabelecer intimidade com as mulheres. Escolhe mulheres passivas e cordatas e logo se desinteressa sexualmente delas porque as despreza, como desprezava a mãe. Suas experiências sexuais mais satisfatórias são quando ele se masturba, imaginando as mulheres em situações sexuais humilhantes. Muitas crianças sabem que os pais ficaram desapontados com seu sexo quando elas nasceram. Papai queria um menino e nasceu uma menina. Mamãe queria uma menina e teve um menino. A criança começa a se envergonhar do seu sexo, o que pode levar mais tarde a vários graus de submissão sexual. A criança vitimada pelo desprezo dos pais e pelas humilhações impostas geralmente é predisposta a um comportamento sexual sadomasoquista. A mãe de Julius, vítima de incesto, nunca foi tratada e nunca superou sua revolta contra o abuso sexual sofrido. Julius, tomando as dores dela, internalizou a fúria da mãe contra os homens. Mais tarde, ele se tornou um viciado em sexo. Tem uma grande coleção de livros e vídeos pornográficos.
Ele se excita imaginando uma mulher dominante e maternal que o humilha e maltrata. As crianças precisam de uma orientação segura para realizar as tarefas de cada estágio de desenvolvimento. Quando as carências inerentes não são atendidas em um determinado estágio, o desenvolvimento estaciona nesse estágio. As crianças privadas da satisfação das suas carências do primeiro estágio da infância procuram a gratificação oral, que pode se manifestar mais tarde com uma fixação no sexo oral. A criança cujo desenvolvimento é interrompido na idade em que começa a andar, geralmente torna-se fascinada por nádegas. A fascinação por uma parte genital chama-se objetificação sexual e reduz as outras a objetos genitais. A objetificação sexual é o flagelo da intimidade. A intimidade exige duas pessoas completas que se valorizem mutuamente como indivíduos. Muitos casais codependentes praticam sexo intensamente objetivado e viciado. É o único modo que a criança que vive no adulto conhece para se manter próxima de outra pessoa. Comportamentos indisciplinados. A palavra disciplina vem do latim. Disciplina, que significa ensinar. Através da disciplina, ensinamos a criança a viver mais produtivamente e com mais amor. Como diz M. Scott Peck, a disciplina é um meio de diminuir o sofrimento da vida. Aprendemos que dizer a verdade, adiar a gratificação, ser honesto consigo mesmo e assumir a responsabilidade dos próprios atos aumentam as alegrias e os prazeres da vida. Os pais devem dar exemplo de autodisciplina, em vez de falar sobre ela. As crianças aprendem com os atos dos pais, não com suas palavras. Quando os pais não dão o exemplo de disciplina, a criança torna-se indisciplinada. Quando os pais disciplinam rigidamente os filhos e não fazem o que pregam, a criança torna-se superdisciplinada. A criança interior indisciplinada faz o adulto hesitar, procrastinar, recusar-se a adiar a gratificação, rebelar-se, ser voluntarioso e obstinado, agir impulsivamente, sem pensar. A criança superdisciplinada é rígida, obsessiva, exageradamente controlada e obediente, gosta de agradar os outros e é dominada pelo sentimento de culpa e de vergonha. Entretanto, o comportamento da maioria dos adultos que possuem uma criança ferida oscila entre a indisciplina e a superdisciplina. Comportamentos viciados compulsivos. A criança ferida que vive no adulto é a causa principal dos vícios e do comportamento viciado. Eu me tornei alcoólatra muito cedo. Meu pai, também alcoólatra, me abandonou física e emocionalmente quando eu era pequeno. Eu me senti indigno de sua atenção e de seu tempo. Como ele nunca esteve presente para modelar meu comportamento, nunca me senti ligado a ele. Nunca experimentei o que é ser amado e considerado por um homem. Dessa maneira, nunca amei a mim mesmo como um homem. Nos primeiros anos da minha adolescência, eu andava na companhia de outros meninos sem pai. Nós bebíamos e éramos devassos para provar nossa masculinidade. Dos 15 aos 30 anos, fui viciado em álcool e drogas. No dia 11 de dezembro de 1965, fechei definitivamente a garrafa. Deixei o vício das drogas, mas meu comportamento viciado continuou. Eu fumava, trabalhava e comia por vício. Não tenho dúvida de que meu alcoolismo foi resultado de predisposição genética. Aparentemente, existem provas de que o alcoolismo tem razões genéticas. Porém, o fator hereditário não é suficiente para explicar esse vício. Se fosse, todos os filhos de alcoólatras seriam alcoólatras. Evidentemente, esse não é o caso.
Meu irmão e minha irmã nunca foram alcoólatras. Eu passei 25 anos trabalhando com alcoólatras e viciados em drogas. Isso inclui 15 anos de trabalho com adolescentes viciados em drogas. Nenhuma vez encontrei uma pessoa cujo vício fosse puramente de natureza química, a despeito do fato de que algumas drogas viciam com grande rapidez. Vi adolescentes ficarem viciados em crack com apenas 2 meses de uso. O fator comum que encontrei foi a criança ferida. Ela é a raiz insaciável de todo comportamento viciado compulsivo. A prova está no fato de que quando eu me livrei do vício da bebida, procurei outras formas de alteração do meu temperamento. Eu trabalhava, comia e fumava compulsivamente, em razão da carência insaciável da criança que havia em mim. Como todas as crianças de pais alcoólatras, fui abandonado emocionalmente. Para a criança, o abandono é morte. A fim de atender meus 2 requisitos básicos de sobrevivência, meus pais são ótimos e sou importante para eles, tornei-me o marido emocional da minha mãe e o pai dos meus irmãos mais novos. Ajudar minha mãe e os outros fazia-me acreditar que eu estava certo. Disseram-me, e eu acreditei, que meu pai me amava, mas era doente demais para demonstrar, e que minha mãe era uma santa. Tudo isso disfarçava minha ideia de que eu não valia o tempo dos meus pais. Vergonha tóxica. Meu material central era composto de percepções selecionadas, sentimentos reprimidos e crenças falsas. Esse era o filtro através do qual eu interpretava todas as novas experiências da minha vida. Essa adaptação primitiva me permitiu sobreviver à infância, mas era um filtro fraco demais para a sobrevivência de um adulto. Aos 30 anos, fui parar no Hospital do Estado, em Austin, depois de 17 anos de alcoolismo. Quando reconhecemos a criança ferida que vive em nós como o centro do comportamento viciado compulsivo, podemos ver o vício em um contexto muito mais amplo. O vício é o relacionamento patológico com qualquer forma de alteração do temperamento, com consequências que representam risco de vida. Os vícios de ingestão são os modificadores mais dramáticos do temperamento. Álcool, drogas e alimentos possuem um potencial químico inerente para alterar o temperamento. Mas os sentimentos podem ser mudados de muitas outras formas. Gosto de falar de vício de atividade, vício cognitivo, vício de sentimentos e vício de coisas. Os vícios de atividade incluem trabalho, fazer compras, jogo, sexo e rituais religiosos. Na verdade, qualquer atividade pode ser usada para alterar os sentimentos. As atividades alteram as sensações por meio da distração. Os vícios cognitivos são um meio poderoso de evitar as sensações. Eu vivi dentro da minha cabeça durante anos. Eu era professor de uma universidade. Pensar pode ser uma forma de evitar sentimentos. Todos os vícios têm um componente de pensamento, que é chamado obsessão. Os sentimentos podem também ser um vício. Eu fui um viciado no sentimento de raiva durante muitos anos. A raiva, a única fronteira que conhecia, disfarçava minha dor e minha vergonha. Quando eu dava expansão à minha raiva, sentia-me forte e poderoso, não mais vulnerável e impotente. Provavelmente todos nós conhecemos alguém viciado em sentir medo. Os viciados em medo têm uma tendência para ver catástrofes e horrores em tudo. São os eternamente preocupados, que deixam os outros loucos. Certas pessoas adquirem o vício da tristeza e ou da lamentação. Não parecem mais estar tristes. Elas são a tristeza. Para elas, a tristeza é um modo de ser. As pessoas que mais temo são os viciados em alegria.
São os bons meninos e meninas que eram obrigados a sorrir e estar sempre alegres. É como se tivessem um sorriso congelado nos lábios. Os viciados da alegria jamais veem as coisas ruins. Sorriem quando contam que sua mãe morreu. É sinistro. Coisas também podem ser objetos de vício. O vício do dinheiro é o mais comum. Entretanto, qualquer coisa pode se tornar uma preocupação constante e, como tal, fonte de alteração. No âmago da maioria dos vícios, independente dos fatores genéticos, está sempre a criança ferida, em estado de carência constante e de insaciável privação. Não precisamos conviver muito tempo com um viciado para descobrir isso nele. Distorções do pensamento. O grande psicólogo do desenvolvimento, Jean Piaget, chamou as crianças de estranhos cognitivos. Elas não pensam como os adultos. As crianças pensam em função do absoluto. Essa característica do pensamento infantil manifesta-se numa polaridade de tudo ou nada. Se você não me ama, você me odeia. Não existe meio termo. Se meu pai me abandona, todos os homens vão me abandonar. As crianças são ilógicas. Isso se manifesta por meio daquilo que foi chamado de raciocínio emocional. Eu sinto de uma certa forma, logo deve ser assim. Se me sinto culpado, devo ser uma pessoa má. As crianças precisam de modelos saudáveis para aprender a separar o pensamento das emoções, para pensar sobre os sentimentos e sentir sobre o pensamento. O pensamento egocêntrico da criança se manifesta por meio da personalização de tudo. Se papai não tem tempo para mim, é porque não sou bom, há alguma coisa errada comigo. É assim que a criança interpreta os maus tratos. O egocentrismo é uma condição natural da infância, não um sinal de egoísmo moral. A criança simplesmente não é capaz de aceitar o ponto de vista de outra pessoa. Quando as necessidades de dependência do desenvolvimento não são atendidas, o adulto é contaminado por esse modo de pensar da criança que vive nele. Muitas vezes ouço adultos expressando essa forma de pensar contaminada pela infantilidade. América, certa ou errada, é um bom exemplo de pensamento absoluto. Conheço várias pessoas que têm problemas financeiros em razão do pensamento emocional. Acham que o fato de querer uma coisa é motivo suficiente para comprá-la. A criança que não aprende a separar os pensamentos das emoções, quando adulto, usa o pensamento como uma maneira de evitar emoções dolorosas. Separam a cabeça do coração, por assim dizer. Dois padrões comuns dessa distorção do pensamento são a universalização e o uso do detalhe. A universalização não é por si só uma forma distorcida de pensamento. Todas as ciências abstratas exigem esse processo, bem como o uso do pensamento abstrato. A universalização torna-se uma distorção do pensamento quando a usamos para encobrir nossos sentimentos. Muitos gênios acadêmicos são completamente incapazes de dirigir sua vida cotidiana. Uma forma extremamente distorcida de universalização é a tendência para prever desgraças imaginárias. Fazemos isso quando criamos hipóteses sobre o futuro. E se não tiver nenhum dinheiro sobrando no Instituto de Aposentadoria quando eu me aposentar? É uma ideia terrível que detona o medo. Uma vez que esse pensamento não é um fato, mas mera hipótese, a pessoa literalmente está assustando a si mesma. A criança interior ferida frequentemente pensa assim. Como acontece com a universalização, a capacidade de se ater aos detalhes pode ser uma importante atividade intelectual. Não há nada de errado em pensar detalhada e completamente em alguma coisa. Porém, quando essa capacidade é usada para nos distrair de sentimentos dolorosos,
torna-se uma distorção da realidade de nossa vida. O comportamento perfeccionista compulsivo é um bom exemplo. A pessoa deixa-se absorver pelos detalhes como um meio de evitar seus sentimentos de incapacidade. Podemos ouvir exemplos de pensamento egocêntrico em qualquer lugar e a qualquer momento. Recentemente, ouvi a conversa de um casal em um avião. A mulher examinava os planos de férias na revista da companhia aérea. Inocentemente, ela disse que sempre desejou conhecer a Austrália. O homem respondeu zangado: "Que diabo você espera de mim? Eu me mato de tanto trabalhar." A criança ferida achou que ela o estava julgando como um inadequado provedor financeiro simplesmente porque ela queria ir à Austrália. Vazio, apatia, depressão. A criança ferida contamina também a vida do adulto com uma depressão crônica, sentida como um vazio. A depressão é causada pelo fato da criança ter de adaptar um eu falso, abandonando seu verdadeiro eu. Esse abandono do verdadeiro eu cria um espaço interior vazio. Chamo a isso de fenômeno do buraco na alma. Quando a pessoa perde o eu autêntico, perde contato com seus verdadeiros sentimentos, carências e desejos, que são substituídos pelos sentimentos exigidos pelo falso eu. Por exemplo, ser bonzinho é um componente comum do falso eu. Uma mulher boazinha nunca expressa raiva nem frustração. Ter um falso eu é viver representando. O verdadeiro eu nunca está presente. Uma pessoa em período de recuperação descreveu isso do seguinte modo: é como se eu estivesse do lado de fora vendo a vida passar. A sensação de vazio é uma forma de depressão crônica, pois a pessoa está permanentemente lamentando a perda do verdadeiro eu. Todos os adultos, crianças, experimentam graus variados de depressão crônica moderada. O vazio é sentido também como apatia. Como conselheiro, muitas vezes ouço adultos, crianças queixando-se de que suas vidas são desinteressantes e sem sentido. Para elas, a vida é uma espécie de ausência e não podem compreender o entusiasmo das outras pessoas por certas coisas. A grande analista junguiana Marian Woodman conta a história de uma mulher que foi ver o Papa por ocasião da visita dele a Toronto. Ela levou um equipamento fotográfico variado e complicado para fotografar o Papa. Ficou tão ocupada com o equipamento que só conseguiu uma fotografia quando o Papa passou por ela. A mulher não viu o Papa. Quando revelou o filme, viu que o homem que a acompanhava aparecia na fotografia, mas ela não. Ela ficou completamente ausente da experiência. Quando o adulto criança é ferido, nós nos sentimos vazios e deprimidos. A vida adquire uma aura de irrealidade. Estamos ali, mas não estamos dentro da vida. O vazio leva ao sentimento de solidão, porque não somos nunca quem somos, nunca estamos realmente presentes. E mesmo que outras pessoas nos admirem e gostem da nossa convivência, estamos sempre sozinhos. Eu me senti assim durante grande parte da minha vida. Sempre conseguia ser o líder de qualquer grupo para o qual entrasse. Tinha sempre muita gente à minha volta elogiando e admirando. Entretanto, nunca me senti realmente ligado a ninguém. Lembro-me de uma noite em que estava fazendo uma palestra na Universidade St. Thomas. O assunto era a interpretação de Jacques Maritain, da doutrina tomista sobre o mal. Naquela noite, eu estava bastante eloquente, com o raciocínio aguçado. Quando saí da sala, fui saudado com uma ovação da plateia, todos de pé. Lembro-me exatamente do que senti. Eu queria acabar com a minha solidão e o meu vazio. Pensei em suicídio.
Essa experiência explica também como a criança ferida contamina o adulto com seu egocentrismo. Os adultos crianças são completamente absortos em si mesmos. Seu vazio é como uma dor de dente crônica, só podem pensar em si mesmos. Como terapeuta, muitas vezes me exaspero quando tenho de lidar com o egocentrismo desses clientes. Sempre digo aos meus amigos conselheiros que se eu estivesse fugindo de um incêndio no meu escritório, alguém ia chegar e dizer: "O senhor tem um minuto?" Essas categorias de contaminação cobrem quase todas as áreas da servidão humana. Minha esperança é que você possa ver quais os assuntos sérios para a criança ferida que vive no seu íntimo continua a apresentar na sua vida de adulto. Para ajudar a determinar o mal que essa criança pode estar causando, responda a estas perguntas com sim ou não. Questionário da criança ferida. As perguntas desta sessão permitem uma visão geral do quanto a criança que há em você está ferida ou magoada. Na segunda parte, apresento um índice mais específico de suspeitas para cada estágio de desenvolvimento. A. Identidade. 1. Sinto-me ansiosa e temerosa sempre que tenho de fazer alguma coisa nova. 2. Gosto de agradar as pessoas, uma pessoa legal, e não tenho identidade própria. 3. Sou uma rebelde. Sinto-me viva quando estou em conflito. 4. Nas profundezas do meu eu secreto, sinto que há alguma coisa errada comigo. 5. Tenho mania de guardar tudo. É difícil para mim me desfazer de alguma coisa. 6. Sinto-me inadequada como mulher. Ou sinto-me inadequado como homem. 7. Sinto-me confusa sobre minha identidade sexual. 8. Sinto-me culpada quando defendo meus pontos de vista e teria preferido ceder sempre. 9. Tenho dificuldade em começar alguma coisa. 10. Tenho dificuldade em terminar as coisas. 11. Raramente tenho um pensamento realmente meu. 12. Estou sempre criticando minha incapacidade. 13. Considero-me uma grande pecadora e tenho medo de ir para o inferno. 14. Sou rígida e perfeccionista. 15. Sinto que nunca correspondo às expectativas, nunca faço a coisa certa. 16. Sinto-me como se não soubesse o que quero realmente. 17. Sinto-me impulsionada a ser uma grande realizadora. 18. Acredito que só tenho valor quando pratico sexo. Tenho medo de ser rejeitada e abandonada se não for eficiente nessa atividade. 19. Minha vida é vazia. Sinto-me deprimida a maior parte do tempo. 20. Não sei realmente quem eu sou. Não tenho certeza de quais são os meus valores, nem do que penso sobre as coisas. B. Exigências básicas. 1. Não tenho contato com as necessidades do meu corpo. Não sei quando estou cansada, com fome ou com vontade de fazer sexo. 2. Não gosto de ser tocada. 3. Geralmente faço sexo sem ter vontade. 4. Tive ou tenho atualmente distúrbios digestivos. 5. Sou viciada em sexo oral. 6. Raramente sei o que estou sentindo. 7. Envergonho-me sempre que fico zangada. 8. Raramente fico zangada, mas quando acontece, sou uma fúria. 9. Tenho medo da raiva de outras pessoas e sou capaz de qualquer coisa para controlá-las.
10. Tenho vergonha de chorar. 11. Tenho vergonha de ficar assustada. 12. Quase nunca demonstro emoções desagradáveis. 13. Sou obcecada por sexo anal. 14. Sou obcecada por sexo sadomasoquista. 15. Tenho vergonha das funções do meu corpo. 16. Sofro de perturbações do sono. 17. Passo muito tempo olhando pornografia. 18. Tenho me exibido sexualmente de forma a ofender outras pessoas. 19. Sinto-me sexualmente atraído por crianças e tenho medo de ceder a essa atração. 20. Acredito que comida e/ou sexo são minhas maiores necessidades. C. Social. 1. Basicamente desconfio de todos, inclusive de mim mesma. 2. Fui casada ou estou casada com um viciado. 3. Sou obsessiva e controladora nos meus relacionamentos. 4. Sou viciada. 5. Eu me isolo e tenho medo das pessoas, especialmente dos representantes da autoridade. 6. Detesto ficar sozinha e sou capaz de qualquer coisa para ter companhia. 7. Geralmente faço o que os outros esperam que eu faça. 8. Evito conflitos a todo custo. 9. Raramente digo não e sinto que as sugestões dos outros são como ordens a que devo obedecer. 10. Tenho um exagerado senso de responsabilidade. É mais fácil para mim me preocupar com outra pessoa do que comigo. 11. Geralmente não digo não e depois me recuso a fazer o que os outros pedem, usando uma variedade de meios manipuladores, indiretos e passivos. 12. Não sei resolver conflitos com outras pessoas. Ou domino meu oponente ou me afasto dele completamente. 13. Raramente peço explicação de coisas que não entendo. 14. Frequentemente adivinho o significado do que os outros dizem e respondo baseado nessa adivinhação. 15. Nunca me senti muito chegada a meu pai ou a minha mãe. 16. Confundo amor com piedade e amo as pessoas das quais posso ter pena. 17. Ridicularizo meus erros e os dos outros. 18. Cedo com facilidade e concordo com o grupo. 19. Sou extremamente competitiva e não sei perder. 20. Meu maior medo é de ser abandonada e faço qualquer coisa para não terminar um relacionamento. Se você respondeu sim a 10 perguntas ou mais, precisa começar um trabalho muito sério. Este livro é para você.